Muito preocupante, muito preocupante. Duas decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça violam direitos humanos de grupos vulneráveis, sabidamente, historicamente discriminados, mulheres e negros. A primeira decisão foi do caso Mari Ferrer, na qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não houve nulidade na audiência em que Mari Ferrer foi ouvida. Eu não sei se vocês lembram, mas ela buscou na Justiça o reconhecimento do estupro de vulnerável. Não houve provas suficientes e na audiência essa menina foi humilhada de uma maneira absurda pelo advogado de defesa do acionado, do réu, do acusado do crime. O membro do Ministério Público não fez nada. O presidente da audiência, que é o juiz, não fez nada também. Tanto é que o presidente da audiência, o juiz, ele foi depois advertido pelo próprio tribunal do qual ele faz parte. Ele recebeu uma advertência, é uma sanção disciplinar, demonstrando que a atitude dele foi equivocada, uma vez que ele se omitiu diante do contexto. A vítima, que já está ali numa condição vulnerável, essencialmente falando, ela foi revitimizada. Houve uma violação, uma violência institucional em desfavor dessa mulher. Independente da ocorrência ou não ocorrência do crime, da comprovação ou não comprovação do crime, essa mulher foi, isso é inquestionável, violada, violentada na audiência, ela foi humilhada pelo advogado. Isso não pode acontecer sob nenhum contexto, tanto é que foi editada a lei Mari Ferrer posteriormente. Ainda assim, o STJ entendeu que não seria o caso, que inclusive houve uma alegação de nulidade de algibeira, porque houve uma preclusão, passou o momento da alegação, mas o fato é que parece ali que houve uma nulidade absoluta, que houve uma violação a Tratado de Direitos Humanos, Tratado Internacional de Direitos Humanos, e que, portanto, deveria ser alegado. O fato é que o tribunal passou pano para uma violência institucional, a vida numa audiência, um caso de amplo conhecimento nacional, e isso faz com que? Faz com que as vítimas interpretem que podem ser violentadas, desrespeitadas, serve como um mau exemplo para todos, inclusive para as mulheres que se sentem desencorajadas a buscar o judiciário por temerem ser revitimizadas. Isso não raro acontece no Brasil. E como incentivar essas vítimas agora a buscar a justiça se a justiça lhes parece ineficiente? Lhes parece não é, né? Então, é uma questão que gera muita preocupação pela repercussão que essa decisão, pela repercussão social que essa decisão vai tomar. Como é que as vítimas vão agir diante de situações como essa? Sabendo que um tribunal de superposição admite que situações como essa aconteçam, né? Gera bastante revolta. Uma outra questão, e é um caso que gera igualmente, ou se não mais, preocupação e revolta, é o fato de a Corte Superior, o nosso Tribunal de Cidadania do Brasil, que se diz Tribunal da Cidadania, ter admitido que um apresentador de televisão tenha xingado uma cantora brasileira, Ludmilla, de macaca. Segundo o noticiário, a relatora disse que era preciso analisar o contexto no qual essa palavra foi proferida. Acho que é tão desconexo, tão absurdo, tão revoltante imaginar que o STJ tenha dito que não houve injúria racial dentro desse contexto. Não existe nada que se possa ser dito para se justificar ou para se minimizar a gravidade disso. Um país racista como o nosso, historicamente desigual, no qual a população negra vem sendo massacrada. Eu li Gessé Souza e ele fala pra gente que a gente teve um período histórico, da era Vargas, em que o racismo ele foi velado. Ele vem sendo praticado de maneira velada no nosso país. As pessoas tinham medo de externalizar opiniões racistas. Mas aí, depois da eleição da extrema-direita na presidência da República, muitas dessas pessoas se sentiram livres para proferir discursos racistas no nosso país. E aí o racismo ele volta à tona de forma escancarada, e é revoltante que isso aconteça. Diante do contexto social no qual vivemos, a decisão do STJ viola o interesse e revolta toda a sociedade. Eu não tenho palavras para nominar o meu sentimento de injustiça. O que falar para vítimas desse tipo de crime agora, né? Essa decisão vai servir, obviamente, como parâmetro para inúmeras outras decisões. Embora não seja um precedente vinculante, ele é persuasivo. Como é que eu vou justificar isso para as pessoas que se dizem resignadas e não querem buscar o judiciário? A única coisa que eu posso dizer a elas é que elas estão corretas, essas pessoas estão corretas. Porque nós temos um sistema judiciário que foi feito para isso. Não só é ineficiente, como ele desprotege as vítimas. Eu resolvi trazer essas duas situações para vocês,
porque acho necessário que uma onda de resignação, de preocupação, de animosidade, de tristeza, de angústia, de revolta tome conta da internet, para que nós demonstremos a nossa insatisfação com decisões dessa natureza. E no sentido de dizer que nós não toleraremos situações como essa. Certamente, aguardamos que os advogados consigam reverter essas decisões. Se não conseguirem aqui no Brasil, que se valham das cortes internacionais, para que a justiça seja feita. Mas mais do que isso, nós precisamos demonstrar aqui, desde já, que estamos conscientes e atentos a esse tipo de decisão violadora de direitos humanos das vítimas. Vamos subir a hashtag não às decisões do STJ.